Fala galera do Gel Prepara, tudo bem? Professor Thiago aqui, muito obrigado pelas suas gel curtidas na nossa página. Vamos fazer crescer e espero poder continuar ajudando, claro, a todo mundo que precisa fazer um bom vestibular, um bom concurso militar. Vamos com tudo, beleza? Agora também no YouTube, tá? Temos o nosso canal lá, o canal do Gel Prepara. Dá aquela força, aperta o sinalzinho lá, deixa o sininho ativo, beleza? Sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai estar recebendo. Bom, essa semana na nossa página do Instagram, nós colocamos ali algumas questões para interagir com os nossos alunos a respeito de população brasileira, certo? No entanto, a gente precisa fazer esse comentário. Dentro do concurso que você vai fazer, isso é importante pra caramba. Fica ligado nisso. Bom, o que o professor chamou a atenção essa semana? Chamamos a atenção para que você fique atento aos termos transição demográfica e às alterações da pirâmide etária brasileira. Valeu? Ao falar de transição demográfica, estamos falando da mudança da composição na estrutura da população, isso ao longo do século XX, início do século XXI. Nessa transição, é comum a gente dividir em três fases. A primeira fase, que vai até a década de 40, onde a economia brasileira é uma economia basicamente agroexportadora, dependente pra caramba das exportações de produtos do setor primário, com destaque para o café. Então a maioria da população brasileira naquele momento é uma maioria rural, onde a taxa de natalidade é alta, a taxa de mortalidade até os anos 40 ela é alta e o crescimento vegetativo é baixo naquele momento. Lembre-se que crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade, que é o número de nascidos, e mortalidade, o número de óbitos. Não se esqueça do detalhe, tá bom? Por que a natalidade é muito alta, pessoal? Até os anos 40, caramba, filho é igual a mão de obra. Muitas famílias tinham muitos filhos porque era necessário compor grande parte da renda da família que se tinha naquele momento. Tá bom? Além do baixo desenvolvimento de métodos contraceptivos, o baixo nível de difusão das informações, isso acabava contribuindo para o aumento da natalidade. E por que a mortalidade era alta? Você não tem desenvolvimento da medicina tão significativo como temos atualmente, beleza? O índice de pessoas também com dificuldade ao acesso à informação contribuía muitas vezes para esse aumento da mortalidade. Valeu? Então a nossa primeira fase, resumindo, ela é composta por uma economia agroexportadora, de natalidade alta, mortalidade alta e um crescimento vegetativo considerado lento ou baixo. Agora, atenção à segunda fase. A segunda fase vem da década de 40 até aproximadamente nos anos 70 aqui no Brasil. Tudo bem? Esse é o período conhecido como da explosão demográfica ou baby boom da nossa população. Por quê? Porque a taxa de natalidade, ela se mantém em patamares bastante elevados. Mesmo acontecendo o processo de urbanização e industrialização do Brasil dessa segunda metade do século XX, a taxa de natalidade se mantém alta. Porém, a mortalidade começa a cair. O que leva a mortalidade a cair? O avanço da medicina, a revolução médico-sanitária pós-Segunda Guerra Mundial contribui bastante, o avanço da difusão das informações, o aumento da população morando em áreas urbanas, o acesso à infraestrutura acaba contribuindo, aos poucos para que essa mortalidade diminua e tenhamos ali o aumento da expectativa de vida. Então a segunda fase ela é marcada por essa grande explosão demográfica que significa um rápido crescimento populacional. Isso vamos da década de 40 até aproximadamente início ali da década de 70. E pós década de 70 até o período atual aqui no Brasil, vivenciamos a terceira fase da transição demográfica. Essa terceira fase, marcada por uma economia urbana industrial terciária, já temos um grande desenvolvimento do setor terciário no período pós-década de 70, já vivemos ali o auge da terceira revolução industrial, e isso acaba contribuindo para o quê? Temos redução da natalidade, redução da mortalidade, a expectativa de vida continua sendo ampliada, e aí, gente, o crescimento vegetativo ele é cada vez menor
Se a gente comparar a população da década de 80, década de 90, início dos anos 2000, né, nós estamos acompanhando aí um ritmo de crescimento cada vez menor da população. Ainda é positivo, mas é um ritmo menor do que comparado a décadas anteriores, tá bom? O que contribuiu para essa queda da natalidade? A entrada da mulher no mercado de trabalho. Isso é fabuloso, porque a entrada da mulher no mercado de trabalho contribui para o planejamento familiar, contribui para uma redução da desigualdade, inclusive de gêneros existentes na população de maneira infeliz até hoje, beleza? Então a entrada da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar crescente, filho não é mais visto como na primeira fase, filho não é mais visto como mão de obra, filho é igual gasto, filho gasta beça, né pessoal? Quem tem sabe disso. Então o custo com educação, com saúde, o custo com infraestrutura, o modo de vida urbano crescente acaba contribuindo para que as famílias tenham um maior planejamento e esse maior planejamento inclui um menor número de filhos por mulher, né? Então você também vai contribuir para a redução da taxa de fecundidade, né? O número médio de filhos por mulher em idade de procriar, aproximadamente entre 15 e 49 anos de idade. Beleza? Então a nossa transição demográfica, ela atualmente se aproxima da maioria dos países desenvolvidos, onde você tem natalidade baixa, mortalidade baixa e um crescimento vegetativo mais baixo. Isso se reflete diretamente na nossa pirâmide etária. A pirâmide etária brasileira hoje já não é mais a mesma da década de 80. A década de 80 demonstrava uma pirâmide etária semelhante à de países subdesenvolvidos. Pirâmide de base larga com topo estreito. Lembrando que a base da pirâmide refere-se à população jovem, o topo da pirâmide à população adulta. Hoje a nossa pirâmide ela está caminhando para uma pirâmide semelhante à de países altamente desenvolvidos. O Brasil já apresenta uma sensível redução na base da pirâmide. Isso quer dizer, estamos apresentando um número menor de jovens, né? O número de nascidos, a natalidade vem diminuindo, então a base da pirâmide vem se estreitando e o topo da pirâmide vem alargando, sinal de que aumentamos a população idosa. Aproximadamente 84, gente, os idosos faziam parte de 5% do total da população. No censo de 2010, você tem um salto de 5 para 12,5% da população já considerada idosa. Para as próximas décadas, seremos 1/3 da população brasileira idosa. O Brasil é um país que está ficando envelhecido. A população brasileira está ficando mais velha. Tá? E isso é sim reflexo do que a gente vem acompanhando, do aumento da expectativa de vida, do avanço da medicina. A população brasileira vem apresentando no âmbito geral esse cenário. Fiquem atentos a isso, tá, pessoal? E claro, toda vez que você aumenta essa expectativa de vida, é necessário políticas públicas eficientes, principalmente saúde e previdência social, para garantia de uma vida mais adequada a toda a população e principalmente a população mais idosa. Valeu, pessoal? Muito obrigado. Essa é a nossa dica de hoje, rapidinho da população brasileira. Não deixa de dar aquela nossa curtida na nossa página. Muito obrigado, um abraço e até mais.